Doutor, ao contrário do que se pensa, a casa não é o lugar mais seguro, né? A gente acha que estando com os filhos, né, os bebês, crianças dentro de casa, eles estão protegidos, e que não é verdade, né? A- Afinal, grande parte dos acidentes acontecem dentro de casa. Eu estou com alguns dados aqui, né? De acordo com a ONG Criança Segura, em 2020, 5.965 crianças com até 1 ano de idade foram internadas vítimas de acidentes no Brasil, né? E na pandemia, esse número cresceu muito, né? Porque as crianças ficaram mais em casa e pelos dados do Ministério da Saúde, parece que foram cerca de 110% de aumento de acidentes. E aí você vai dizer, mas muitos pais estavam em casa, mas os pais estavam em home office, tendo que se dividir, né? Muitos que tinham ajuda externa, seja de alguém para cuidar dos filhos ou da casa, também não tinham mais essas pessoas que estavam, né? A gente estava numa pandemia, todos isolados. Então, provavelmente o aumento se deu por essa questão, né? E aí o que eu queria te perguntar, o que você indica? A partir do momento, quando a gente fala de prevenção, tem que ser do início, né? Então, o ideal seria que os pais preparassem a casa assim que o bebê nasce, preparassem o ambiente, se preparassem também. Perfeito. Muitas vezes eu vou fazer o treinamento realístico numa família onde a criança não chegou ainda. Então, a maioria das famílias que eu atendo são gestantes, que ainda estão com o bebezinho ali na barriga, né? Então, esse treinamento da família, mais o preparo da casa, o ideal é que ele ocorra antes do nascimento. Né? E aí coisas fundamentais como colocar a tela na casa, travas, tirar objetos como tesouras, facas do alcance das crianças. Então, o ideal é que esse preparo da família, do núcleo familiar e do ambiente doméstico seja feito antes da chegada do bebê. Até porque quem já foi pai, quem já foi mãe sabe que aquele comecinho ali, com privação de sono, sem horário, ainda tentando estabelecer a rotina, deixa a gente completamente perdido, né? Então, deixar para arrumar essas coisas após a chegada do bebê, muitas vezes fica muito complexo, né? E, de repente, também, eu acho que a gente não percebe muito, né? Passa tão rápido, né, esse primeiro ano, que você nem percebe, já chegou o momento de engatinhar, e assim, passa num piscar de olhos, né? E mesmo os cuidados assim básicos, que eu acredito que você também deve passar essas informações, né? Então, quais os cuidados principais e quais os principais acidentes que acontecem com recém-nascidos e bebês, assim, até 6 meses, se você pudesse citar? Os principais acidentes, principalmente aqueles que levam uma gravidade maior, eu citaria os engasgos, né? A maioria dos engasgos ocorre em crianças abaixo de 5 anos. Dessas crianças, a maior parte abaixo de 1 ano e com líquido. Então, a maioria das crianças que sofrem engasgos graves são engasgos com líquido, ainda amamentando ou tomando suco, tomando leite, né? Às vezes a gente fica muito esperto quando a criança começa a se alimentar com sólidos, mas a maioria dos engasgos ocorrem abaixo de 1 ano de vida e com líquido. Então, esse olhar e saber o que fazer numa situação de engasgo, ela é muito importante. E outros, né? Muitas vezes os pais acham que a criança vai começar a cair a hora que ela está andando, ou engatinhando. Na verdade, as crianças começam a cair quando elas começam a rolar. Então, muito antes de engatinhar, elas começam a ter risco de cair. É aquela situação clássica que todo mundo já ouviu falar ou já passou, né? De você estar com a criança ali no trocador e você vira 1 segundo para pegar um talco, a hora que você olha, a criança está no chão já. Fala, mas ela não engatinha, ela não anda, mas na verdade ela já rola. Então, ter esses conhecimentos de que a criança começa a cair quando ela rola, saber que a maioria dos afogamentos em crianças ocorrem em quantidades, eu brinco, ridículas de água. Porque quando você está na piscina, na praia, você fica muito esperto, mas você tem afogamentos em crianças que ocorrem em 10, 15 centímetros de água. É um balde que está sendo utilizado para a limpeza da casa, é uma banheira que está sendo enchendo e o pai foi atender o telefone, é a tampa da privada que a criança vem, tomba dentro e não consegue desvirar. Então, essas informações básicas de como os acidentes domésticos acontecem, ou seja, informação é talvez a principal arma, né, de prevenção desses acidentes domésticos.